Vamos já para a leitura bíblica de Lucas, no capítulo 15. O tema dessa palavra é achados e perdidos. Nós vamos ler o capítulo inteiro de Lucas como nossa leitura bíblica dessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 15. Primeiro versículo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegre-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Graças a Deus, nosso Senhor, aquele que inspirou as belas palavras das Escrituras pelo Teu Espírito, te damos graças porque é alimento para as nossas almas, revigora
o nosso ser por completo receber tão consistente, tão firme, tão graciosa realidade. Obrigado porque a Tua palavra é o nosso alimento e nós nos unimos num domingo de manhã, diante da mesa do Senhor nessa manhã, para dizer: Pai, alimenta os Teus filhos. Alimenta aqueles que estão distantes, chama-os de volta, chama cada um de nós, sem exceção, ao arrependimento nessa manhã, Senhor. Pelo poder do Teu Evangelho, não por outra ênfase, não por uma preparação boa ou má, não por um culto bom ou não, mas por causa do poder do Evangelho. Renova mentes nessa manhã, nós clamamos, Senhor. Que o Teu poder opere eficazmente em cada um de nós nessa manhã, a ponto de nós podermos perceber que nada somos e que tudo que temos é Teu. Tudo que a nossa vida veio a ser, vem de Ti, Senhor. Rendemos graças e pedimos, ilumina os nossos olhos, mentes e corações nessa manhã. Nos ajuda a compreender e viver a Tua palavra dia após dia. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. O tema dessa palavra é achados e perdidos. Como você viu no texto, nós temos esse cenário de perdidos e achados. Ou, como fica melhor no português, achados e perdidos, né? Perdidos e achados. Achados e perdidos. Enquanto eu preparava esse sermão, eu fiquei pensando em memórias, em coisas que eu lembro e que eu tenha talvez deixado para trás e perdido. Talvez pelos dias que nós temos passado como família. Eu tive alguns momentos de lembrar de coisas da minha infância e coisas das quais eu tenho saudades. Talvez você pode lembrar de coisas que te fazem lembrar do que é lar para você. Se você pensar na palavra lar, o que você lembra? Todos nós temos memórias afetivas. Gostos, sabores, imagens, lugares que nos lembram de casa. Quantos daqui não são de Curitiba? Vieram de outra cidade, outro lugar? Algumas pessoas, mais ou menos metade das pessoas que estão aqui, talvez lembram da sua casa como um outro lugar. Ou você que seja aqui da cidade, lembra da sua casa no seu antigo bairro. Ou no interior. Eu me lembro da casinha de madeira em que eu morava, que não era pintada por dentro e era muito simples. Como diz a canção, mas era feito com muito esmero, né? E eu lembro, e eu passo na frente dessa casa ainda hoje, que já não é mais a mesma, ela mudou muito, mas as minhas memórias começam a vir dos lugares em que eu brincava naquele quintal, de quando dias como esses, mesmo em Jaraguá do Sul, a geada de manhã existia e eu ia lá quebrar o gelo em cima da madeira, e coisas que me lembram da infância muito simples. Talvez você não teve um lugar tão bom assim, talvez a sua memória de lar seja não a casa dos seus pais, mas a casa de um tio ou de um vizinho em que você encontrava aconchego, a casa da avó. Talvez alguma comida que você se lembre, que você coma e aí te traz aquela memória. Estilo Ratatouille, né? Quem assistiu o desenho do Ratatouille? Aquela explosão de sabores colorida que te faz virar aquela criancinha. E a gente tem isso em nós, algumas coisas que nos fazem lembrar de lugares. E às vezes não são as nossas próprias casas. Às vezes aqui, como em Curitiba, na história dessa igreja, a casa da irmã Elisete se tornou lar para muitas pessoas. A lembrança de lar está na casa de alguém outro também. Mas a verdade é que tudo isso são coisas que nós perdemos em algum momento e nós temos esse anseio de relembrar, de trazer de volta, de ter a mesma sensação daqueles dias porque nos lembram de casa, de lar, de aconchego, de segurança. Lucas 15, um texto tão conhecido especialmente pela famosa parábola do filho pródigo. Parábola da ovelha perdida, ou da mulher que tinha 10 dracmas, que podem ser parábolas e são, infelizmente, muitas vezes lidas como orientações ou lições de moral para como fazer alguma coisa. Porque nós lemos fora do contexto, às vezes achamos que
devemos procurar melhor as coisas, ou devemos organizar melhor a nossa casa para não perder as nossas moedas, ou, como eu já falei no sermão anterior, existem pessoas que dizem, essa parábola do filho pródigo deu tudo errado porque não tinha uma mãe ali. Se tivesse uma mãe naquela história, a coisa não seria daquele jeito. Então, mães, vocês precisam assumir o seu lugar. Isso são coisas que são verdades, mas a Bíblia não está falando isso. Jesus não está falando isso. Ele não está falando que nós deveríamos correr atrás dos perdidos, ainda que devemos fazer isso, mas ele não está com essa ênfase aqui, de que devemos deixar as 99 e correr atrás de uma. Ele está falando sobre a missão dele na terra. São lições possíveis? São, mas não são o objetivo principal de Jesus aqui. Por isso a importância do contexto. Por isso nós lemos o capítulo de Lucas inteiro, não só a parábola que vamos ter mais ênfase, que é a terceira aqui, mas todas as 3 parábolas são um contexto. Nenhuma parábola pode ser lida fora do seu contexto. Nenhum texto bíblico, na verdade, pode ser lido fora do seu contexto. Toda parábola é definida pelo seu contexto. E Lucas 15 tem pelo menos 4 partes muito claras. Os primeiros 2 versículos são uma introdução, são a razão pelo qual Jesus começa a ensinar essas parábolas. Depois nós temos uma primeira parábola da ovelha perdida, depois da dracma. Depois temos a história do filho pródigo, que se divide em mais algumas subseções. Então nós temos aqui 3 parábolas muito importantes. Quais são as parábolas? Qual é a primeira? A segunda? E a terceira? Olha só. Por que você falou esses nomes? Porque esses são os nomes que tem nos títulos aí da sua Bíblia, não é verdade? Esses são os títulos aí da sua Bíblia. O texto original não tinha essa organização. A Bíblia, escrita originalmente, não tinha capítulos, versículos, muito menos títulos. Não é algo que fazia parte da organização da Bíblia. Isso foi feito a partir do 6º século, onde versículos e capítulos são organizados para que nós possamos, então, encontrar de forma melhor o texto. Imagina se eu falasse aqui, abre aí em tal lugar. Você ia ter que folhar até achar o texto que eu estava falando. Hoje nós temos essa organização, que nos ajuda no sentido de encontrar. E depois do 7º século, então, alguns títulos são inseridos em várias versões das Bíblias também. Mas nós precisamos entender que eles não existem no texto original e que não tem função nenhuma de significado. Você não precisa desses títulos para entender do que o texto está tratando. Na verdade, muitas vezes eles vão te atrapalhar. Muitas vezes eles vão te fazer entender uma ênfase, porque você já vai começar a ler um texto procurando o filho pródigo. Porque é a parábola do como nós conhecemos. Então, é muito interessante nós pararmos para ver o texto e entendermos que é importante às vezes ler, sempre ler, um capítulo antes, um capítulo depois. Muitas vezes o final de um capítulo conecta-se diretamente com o início do próximo. E não podemos separar, não podemos deixar esses textos isolados. Então, capítulos e versículos não determinam contexto. Existe uma coisa que os teólogos chamam de perícope. Diga, perícope. Perícope é a porção do texto em que num sermão deveria ser a porção pregada, em que deveríamos pegar ela inteira, porque ela é um contexto, definir, e isso é um trabalho exegético, um trabalho importante, de definir qual é uma perícope, aonde ainda o mesmo assunto está sendo tratado, que não podemos perder nada desse assunto inteiro, senão perdemos o contexto. Então, a parte do texto que deve ser exposta num sermão, de acordo com o meu entendimento nessa manhã, Lucas 15 não pode ser dividido, as parábolas aqui não podem ser divididas, então mais uma vez teremos um 3 em 1, como nas últimas semanas. Mais uma vez teremos 3 parábolas em uma, porque capítulo 15, versículo 1 e 2 é o start de tudo, porque Jesus começa a falar. Então Lucas 15 é uma perícope, não pode ser dividido. E Jesus já de cara nos mostra, através do evangelista aqui, Lucas, no versículo 1 e 2, olha na sua Bíblia, o texto diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles.
A acusação contra Jesus aqui, nesse cenário em que pecadores estão perto dele, em que aqueles que estavam ouvindo o evangelho, publicanos e pecadores, interessados, desejosos, e muitos deles seguindo a Jesus, são interrompidos por fariseus que estavam sempre ali também murmurando e falando: olha só, ele come com pecadores. Jesus podia até estar com eles, mas comer com alguém tinha um significado muito importante para eles naquele tempo. Sentar-se à mesa com alguém, compartilhar uma refeição com alguém, ainda mais com alguém impuro, como um pecador publicano, como alguém que não faz parte da aliança, como um gentil. E aí Jesus então está diante disso e ele responde. Como Jesus responde? Ele usa 3 argumentos. Quais argumentos? Ele fala de uma ovelha, ele fala de uma dracma e ele fala de 2 filhos. Mas lembre-se, a ênfase dessas parábolas não está nos títulos, por isso não dê tanta ênfase ou importância a esses títulos ali. Dê importância ao contexto. Olhe para o todo. Esses títulos nos atrapalham na nossa interpretação, porque essas 3 parábolas não podem ser separadas. Elas eram 3 formas de Jesus responder a mesma pergunta, de Jesus argumentar com aqueles que estavam o desafiando. Veja só, o versículo 4. Qual de vocês é o pastor, ou homem, que possuindo 100 ovelhas? Versículo 8. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Depois do versículo 11, Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. Então essas parábolas não são a parábola da ovelha, mas são a parábola do pastor. A parábola do pastor que perdeu uma das suas ovelhas. A parábola da mulher que estava desejosamente buscando encontrar aquela moeda perdida. É a parábola do homem, do pai que tinha 2 filhos. Jesus está falando sobre um pastor, sobre uma mulher, pessoas simples daquele tempo, pessoas humildes. Estava falando sobre um homem que tinha 2 filhos. E aquele homem, pastor, quando acha sua ovelha, o que ele faz? Ele dá uma festa. E aquela mulher, quando acha sua dracma, o que ela faz? Ela chama as vizinhas. E aquele pai, quando acha o seu filho, o que ele faz? Ele chama uma grande celebração. Comida e bebida. Justamente a acusação que ele estava recebendo daqueles homens. Você come com pecadores. Jesus está falando sobre isso. Comida e bebida. Jesus quer dizer por que ele está ali com pecadores, comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Jesus aponta e ele mesmo se identifica com Deus aqui como um pastor comprometido com os seus, que não se importa com os 99, as 99, mas quer todos. Jesus mostra que esse pastor é aquele que vai atrás, por mais tonta que aquela ovelha seja, você seja ovelha, ele vai atrás, ele busca, ele corre atrás. A ovelha é muito tonta, você sabia? Um cachorro volta para casa, uma ovelha não. Um cão sabe o caminho do seu lar, uma ovelha não. Uma mulher doida, desesperada para achar a sua moedinha de R$1. Maluca da cabeça. Insana. Eu vou achar minha moeda de R$1. E aí o que ela faz quando ela acha? 1 denário, 1 dracma, um trabalho de um dia. Sei lá, quanto seria? R$50 para alguns, 100 para outros, 200 para outros. O trabalho de um dia, vamos dizer que seja R$1, né? Que uma coisa muito simples, irrisória. Ela acha 1, e aí depois ela faz uma festa, ela gasta as outras 9 só para fazer aquela festa que ela achou 1 moeda agora, né? É uma mulher bem insana ali, bem, né? Como assim? Você vai fazer uma festa porque você achou 1 moeda? Legal. Pode ser que você não dê valor, pode ser que nós olhemos, e Jesus está falando isso àqueles ouvintes, pode ser que você não dê valor,
Mas existe um pastor que dá valor a essa ovelha. Existe uma mulher que dá valor a essa uma moeda. Existe um pai que dá valor a esse filho que tratou o pai daquele jeito. Jesus está falando sobre valores, como o pastor Lucas Bauser compartilhou semana passada. Talvez você não valorize, Deus sim. 3 parábolas sobre o reino de Deus, enfatizando aqui a missão que Jesus recebeu do Pai: buscar pecadores e conduzi-los à família de Deus. Essa é a missão de Jesus na terra. Um pastor que não mede esforços para encontrar uma ovelha perdida. Uma mulher que perde uma pequena moeda, o salário de um dia. Um pai, nessa parábola do pai, que tem seus 2 filhos, e nós vamos ver o desenrolar da história. O amor de Deus por aqueles que se desviaram e a alegria que Ele sente quando eles retornam. Então aqui uma ilustração do ministério de Jesus. Chamar pecadores a se arrependerem, independentemente do nível de degradação que aquelas pessoas atingiram. Independentemente do nível de perversão que as pessoas possam chegar, Jesus os chama ao arrependimento. E celebra quando o arrependimento vem. E celebra quando o encontro acontece. E celebra quando um perdido vira um achado. Alegrar-se com a salvação do perdido está nas linhas de Jesus. Nós vamos dar maior ênfase agora no que é a conhecida parábola do pai com os seus 2 filhos. A mais familiar e mais querida, talvez, de todas as parábolas que existem. Ela traz mais de uma lição. Ela é uma parábola ampla. E ela começa no versículo 11 falando de um pai. Um pai que tinha 2 filhos. E Jesus está falando a 2 públicos. 2 filhos. Publicanos e pecadores e fariseus e escribas. Publicanos e pecadores que reconheciam ali o seu pecado e estavam se rendendo a Jesus. Fariseus e escribas que falavam: não, você não pode comer com esses homens. Então, o meu primeiro ponto, ainda que a parábola não seja do filho pródigo necessariamente, nós temos aqui, sim, um filho pródigo. Versículo 12 nos mostra o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. O mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Isso aqui é muito chocante. Dizer que ele desejava a sua herança era o mesmo que dizer: pai, eu não quero mais a sua vida, eu não quero mais que você viva. Para mim, é como se você já estivesse morto, eu quero seguir a minha vida agora. Imagine um pai ouvindo isso. Eu quero a minha parte da herança. Se herança é uma coisa que se dá após um pai partir, já ainda nos nossos dias isso é muito real, não em todos os cenários, mas naquele cenário era muito real isso. Uma herança só era passada a um filho após a morte do pai. E o filho pródigo fala: pai, para mim, o Senhor está morto. Eu quero o que é meu. E o pai, o texto continua dizendo, ele repartiu os bens entre eles. O pai graciosamente atendeu o seu pedido, entregando para ele integralmente qual era a parte dele, dando a ele a sua parte que lhe cabia. E esse ato retrata todos os pecadores, ligados ao pai pela criação, que desperdiçaram os seus potenciais, seus privilégios, recusaram qualquer relacionamento com Deus, escolhendo no seu lugar uma vida pecaminosa, uma vida de autoindulgência, uma vida promíscua de entregar-se às suas próprias paixões. E de acordo com a lei daquele tempo, então, 1/3 da herança era um direito dele, 2/3 do filho mais velho, que ainda estava ali com o pai. Requerer isso seria muito incomum naqueles dias, algo extremamente ofensivo para o pai. E o versículo 13 continua dizendo: passaram então não muitos dias, e o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Tudo que ele tinha, ele gastou. Viveu irresponsavelmente. A ideia de um estilo de abuso da graça do pai, daquilo que o pai dá como dons, talentos, recursos totalmente desperdiçados, não vividos para a glória de Deus, mas para a sua própria destruição e condenação.
um estilo de vida totalmente desregrado. Versículo 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Você entende a relação de um judeu com um porco? É a pior coisa possível que aquela pessoa poderia experimentar. Pior tipo de degradação imaginável. Estar diante de um animal tão impuro. O público de Jesus ouvia aquilo falando, meu Deus. Era uma cena de horror para eles. Talvez para mim e para você não. Ainda mais que eu estou voltando a ser palmeirense, eu falei, né? Estava pensando ontem que não pode existir um judeu palmeirense, né? Pensando nos contextos do momento, né, e da parábola aqui, falei, cara, eu sou palmeirense desde criança, mas eu larguei meu time, aí agora eu voltei. Filho pródigo. Eu era da época, tipo agora Leandro Vieira, eu era da época do Paulo Nunes, do Oséias, do Roque Júnior, do Arce, entendeu? Do Veloso. Deixa pra lá, não combina comigo mais. Eu deixei essa vida de filho pródigo. Mas pensa nisso, cuidar dos porcos, o pior tipo de degradação imaginável para o público de Jesus ali. O porco era o pior tipo de animal impuro para eles. A situação mais degradante que um judeu poderia viver estava acontecendo com aquele homem. Depravação total, completa. Esse é o fundo do poço da degradação para esse homem. E ele está tão desesperado que ele deseja comer o que os porcos comem. Até mesmo o alimento dos porcos lhe é negado. O alimento impuro de animais impuros, de um fazendeiro impuro, é negado ao filho do Pai generoso. Ele está numa terra impura, ele está num ambiente degradado. E o versículo 17, então, começa a trazer luz. Olhe na sua Bíblia, então, o que diz o texto? Caindo em si, voltou ao bom senso, se tornou agora um candidato à salvação. Ele é alcançado pela graça de Cristo naquele momento, e o arrependimento lhe cai como um presente. E aí ele começa a preparar o seu discurso, versículo 18, fala que ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si. Ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? E aí ele começa a considerar, vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Ele considerou o custo do seu arrependimento. Ele falou, ok, quanto isso vai me custar? Eu vou ter que voltar e me arrepender, vou ter que falar ao meu pai. Como que eu vou reparar essa situação? Porque ele já derramou toda a sua graça, me dando tudo que eu não merecia. Eu gastei tudo que eu tinha, então eu preciso não chegar de qualquer jeito, mas eu tenho que falar. Deixa eu ver, vamos fazer uma conta, quantos anos que eu tenho que trabalhar só para ser só um funcionário? Ele fez uma conta. O arrependimento não foi simplesmente um mero sentimento do seu coração, do tipo, acho que eu vou voltar para casa. Em casa é mais legal, tem PlayStation. Não, ele fala assim, não, isso vai me custar, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou falar isso. Eu vou chegar e vou falar, pai, eu não pequei só diante do Senhor, eu pequei diante dos céus, diante de Deus. Pequei contra o Criador. Ele não estava só tendo consciência do seu estado, que era deplorável, mas da gravidade da sua transgressão, do que ele tinha feito para chegar ali onde ele estava. A sua transgressão grande contra o seu pai. Pelo menos o empregado, ele perdeu a perspectiva de filho, mas ele sabia que o pai seria bondoso e o receberia de volta. E aqui um pequeno parênteses para os pais. Muitas pessoas aqui olham para esse texto, e talvez você seja um pai aqui nessa manhã que pensa nos seus filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer que nenhum filho sai dos caminhos de Jesus por causa da falha dos pais. Ele sai dos caminhos, e se o seu filho talvez esteja nesse momento, ele sai dos caminhos de Jesus por causa das idolatrias do seu coração. É isso que leva as pessoas para longe do Pai.
as idolatrias do seu próprio coração. Não é você que desviou o seu filho, é o seu filho que encontrou um ídolo. Não é você que desviou a pessoa que você está vendo ir para um outro lugar, é um ídolo que tomou o coração dele. Nós precisamos exortar, ensinar, porque quando alguém dos nossos amados, um filho amado no Senhor, estiver no chiqueiro, ele vai lembrar. Mas quem traz os eleitos, quem resgata aqueles que esfriam é o próprio Cristo Jesus, meus irmãos. Ele é quem resgata, Ele é quem chama de volta. Não os apóstatas que nunca fariam isso ou que nunca foram salvos, mas os eleitos de Cristo, Ele os chama de volta. Ele os atrai para perto de si. Meus irmãos, Salmo 119, 176 diz: desgarrei-me como uma ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. O salmista diz: eu me desgarrei como uma ovelha, me chama de volta, me busca para ti, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. E a primeira lição, então, que nós temos nesse primeiro ponto é que todos os pecadores, assim como o filho pródigo sempre teve a opção de se arrepender e voltar para casa, desse mesmo modo, todos os pecadores, por mais ímpios que sejam, podem confessar seus pecados e se voltar em contrição a Deus. É para isso que nós trabalhamos pregando o Evangelho. É para isso que nós disciplinamos, exortamos, para chamar ao arrependimento. Arrependimento correto é a primeira lição de Jesus aqui. E o segundo ponto, então, nós temos um pai ainda mais pródigo. A parábola nos mostra um pai ainda mais pródigo. Como assim um pai pródigo? Você sabe o que significa a palavra pródigo? Pródigo é um adjetivo que significa esbanjador, imponderado. Ou que gasta até o fim. O pródigo é aquele que esbanja sem limites. O pródigo é aquele que gasta até o fim. Foi o que o filho pródigo fez. Mas a história nos mostra um pai ainda mais pródigo. Um pai que ainda mais gasta. A reação do pai, veja o versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Então ele foi lá, o filho com aquele discurso todo bonitinho, ele chega. E aí o pai, antes que ele falasse qualquer coisa, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Entusiasmo, alegria de um pai. O que diferencia Deus dos falsos deuses é que Deus não é hostil e nem indiferente. Ele está sempre atento àqueles que, mesmo longe dele, mesmo desviados, ele ainda os espera. Deus, especialmente em Jesus, é um salvador por natureza. Jesus, salvação. Ele é um salvador por natureza, meus irmãos. A natureza de Cristo é salvar, é resgatar. Ele não é hostil, ele deseja ver pecadores arrependidos. E ele se alegra quando isso acontece. Naturalmente aqui nós temos um cenário mais uma vez de desonra. Ninguém faria isso, um pai levantar as suas vestes e sair correndo. Um patriarca. Não faz sentido. Não faz sentido um pai correr atrás de um filho, ainda mais depois de tudo que esse filho fez. Isso aqui é totalmente sem sentido para eles. Eles olham e falam: pera, como assim? Algo indigno para um patriarca. Jesus está apontando para um pai mais pródigo ainda. Está apontando para uma graça escandalosa. De Gênesis 3, no versículo 8, até Apocalipse 22, 17, nós temos a história da queda até a consumação. E em todo esse processo de Gênesis 3 até Apocalipse 22, Jesus está fazendo uma coisa: Ele está buscando salvar pecadores. Trazendo pessoas ao arrependimento. A redenção é sobre isso. E Ele se alegra toda vez que isso acontece. Arrependimento. Arrependimento e conversão. Jesus está enfatizando isso. E o versículo 21 então continua. E o filho lhe disse. Então ele vem com aquele discurso que ele tinha planejado. O livro que ele escreveu no chiqueiro. Ele vem e começa a falar: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. E aí quando ele ainda está falando, especialmente o texto original, o manuscrito dá a entender isso, que
o pai não deixa ele terminar o seu discurso. Ele tinha mais para falar, ele tinha planejado falar mais coisas. E quando ele está ainda falando, ainda tentando concluir as suas palavras ensaiadas, o pai, então, com todo o seu perdão e amor, o encharca e o abraça. Fala: filho, antes dele concluir as palavras, não há um discurso certo. Não há palavras certas, não há uma oração correta. Nós tentamos escrever orações para tentar expressar melhor os nossos corações, mas nenhuma dessas orações que você faz domingo após domingo, orações de confissão, se forem somente repetidas, lidas num papel ou numa tela, não fazem sentido algum, se não houver arrependimento no seu coração. Se você não se debruçar e pelo menos falar: Senhor, me dá isso de presente, eu sou isso aqui que a gente acabou de ler, eu não te amo como eu devo te amar. Não há um discurso correto, não há palavras certas, não há um jeito de fazer isso, mas há um coração. Versículo 22 continua dizendo: o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Sem palavras de repreensão, o pai não começa a falar: não, pera aí. Agora você volta, né? Bonito. Não tem disso. Cadê o extrato? O que você gastou tudo aí? Não tem disso. Meus irmãos, a graça de Cristo, a graça do Pai, em dar-nos o seu Filho, em esbanjar, em gastar a vida do seu Filho por nós, está expressa aqui, meus irmãos. O Pai derrama o seu amor de muitas maneiras. Ele pega a melhor roupa, ele pega das suas vestes e dá para o seu filho e fala: você continua sendo um herdeiro. Ele dá um anel, um símbolo de autoridade. Ele dá um novilho gordo, uma ocasião especial, um convidado especial estava chegando, um filho que gastou toda a sua herança, um filho que torrou a sua vida, estava chegando. Pensa só, não sei se você já parou para pensar numa coisa, mas a partir de agora, haviam 3/3 de toda a riqueza de uma família, 1/3 é gasto. Aí esse filho chega, só tem 2/3 ainda, que eram do filho mais velho e do pai, que quando o pai morresse, o filho mais velho ficaria. A partir de agora, o que o pai fala assim: a gente vai refazer toda essa divisão. Agora, esses 2/3 que sobraram, você tem de novo uma parte neles. Tá maluco. Ele é reinserido, ele é um filho de novo. Ele não perdeu, não, você não tem mais de volta. Não, o pai coloca ele num lugar de novo de filho. Ele não é um filho mais ou menos, filho sem herança. Não existia isso, não existia a possibilidade de alguém ser reinserido numa família e recebido como ele faz aqui, sem receber o pacote completo. Perdão completo, restauração de relacionamento, versículo 23, ele fala: tragam o bezerro, o novilho cevado, o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Irmãos, conforme os padrões, tanto os padrões daquela época quanto os padrões de hoje, esse pai aqui, da parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo, conforme todos os padrões de paternidade, talvez ele seja um pai totalmente insensato. Não é verdade? Ele parece um pai muito insensato. Você não faria desse jeito com seu filho. Você ia ensinar uma boa lição. Todos os padrões aqui estão sendo desrespeitados por esse pai. Ele está sendo, de fato, muito pródigo, muito generoso, derramando completamente de si. E essa é a nossa segunda lição. As ações insensatas do pai revelam uma economia da graça, que abre as portas ao arrependimento e à reconciliação, perdoando dívidas e praticando uma generosidade inexplicável. Há uma economia diferente dos padrões que aqueles ouvintes tinham, que nós temos. Há uma economia da graça aqui que revela generosidade absurda, generosidade plena, generosidade inexplicável, generosidade que não se mede, que não se compreende, que não se entende, que não faz sentido algum. Esse é o pai ainda mais pródigo. Mas nós temos ainda um outro filho, nada pródigo.
Se há um filho que gastou tudo que tinha, há um pai que gastou mais ainda, há um outro filho que não quer gastar, que não quer dar de si, que não é generoso. O filho mais velho. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Ué, como assim? O filho mais velho, meus irmãos, é representado aqui, e ele é talvez o alvo principal de Jesus, ainda que há muitas lições, como vemos. Ele estava falando àqueles que o desafiavam, dizendo, você come com pecadores. E agora ele se direciona a eles, aos religiosos hipócritas como fariseus diante dele. O filho mais velho, ele está lá, próximo ao lugar do pai. Próximo, talvez, como aqueles ouvintes entenderiam, aqueles que estavam gastando o seu dia todo dia no templo, todo dia se debruçando nas Escrituras, todos os dias tendo acesso ao melhor possível do que se definia como religião daquele tempo. Eles tinham acesso, eles estavam perto, mas o filho mais velho não tem noção do pecado, ele não compreende o seu pecado. Ele olha como alguém que está superior. Não sente amor verdadeiro pelo pai. O filho mais velho não compartilha da alegria do pai. O filho mais velho não tem interesse por pecadores arrependidos como seu próprio irmão. Esse é o filho mais velho. Por isso, não é justo que nós olhemos para essa parábola e pensemos, a parábola do filho pródigo, volta para casa, filho pródigo. Isso é parte da história da redenção, mas aqui é uma ênfase duríssima de Jesus. O simples fato de Jesus receber pecadores, comer com eles, ofende os fariseus. E como aqueles fariseus, o filho mais velho, no versículo 28, então, o texto diz, o filho mais velho se indignou, ou se irou, e não queria entrar, cheio de ira. Você percebe que ambos os filhos insultam o pai? O primeiro filho, mais novo, insulta de uma maneira. O segundo filho insulta de outra forma. Uma vez mais, o pai, então, toma a iniciativa de restaurar a relação. Versículo 28. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mais uma vez, aquele pai procurando o filho que estava perdido dentro de casa. O pai sai à procura, ele sai ao encontro, toma a iniciativa, deixa sua casa agora pela segunda vez, para ir ao campo, encontrar aquele filho que estava alienado, que se distanciou, o filho mais velho e obediente, o filho exemplar, alienado, distante. A parábola como um todo aponta, meus irmãos, para o amor soberano de Deus, o amor grandioso, que ativamente busca salvar pecadores indignos que não estão o buscando, que não estão interessados nele, que não têm interesse nele. Versículo 29, então, começa o discurso desse filho mais velho, legalista, moralista, cheio de si, dizendo ao seu pai, faz tantos anos que eu te sirvo, sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito, o Senhor nunca assou uma linguicinha para mim, agora vai fazer picanha para ele. Você nunca me deu um pão com salsicha para fazer com os meus amigos. Essa é a indignação do filho. Eu nunca desobedeci as tuas ordens. Você consegue imaginar? Hoje isso já seria muito feio, mas naquela época um filho se direcionar ao pai daquele jeito. Será que ele nunca desobedeceu nenhuma das suas ordens? Ou será que isso não estava acontecendo ali mesmo agora? Religiosos hipócritas não reconhecem o seu pecado, não se arrependem. Você nunca me deu um cabrito. Anos trabalhando para ver o que ele poderia conquistar por si mesmo. Anos servindo. Eu trabalhei como um condenado. Fiz tudo pelo Senhor. Minha oração é para que nessa manhã
você, de alguma forma, se identifique com isso, porque muitas vezes é o que nós vemos no nosso coração, especialmente quando falamos até de servir na igreja. Ah, mas eu tenho feito tanto, eu tenho dado, eu tenho entregue de mim mesmo, eu tenho amado o outro, e agora, quando é para pensar em mim, ninguém está nem aí. Quantas vezes nos comportamos assim? Como o filho mais velho, que se vê como um escravo, não como um filho. Ele se vê como alguém que trabalhava demais, mas que não tinha relação com o pai, porque não queria usufruir daquilo, não aproveitava da relação com o seu pai. Alguém que vive por méritos, que trabalhou duro para conquistar a sua posição, o seu lugar de honra. Meus irmãos, a salvação não é por obras, mas é um dom gratuito de Deus. Jesus está enfatizando isso aqui mais uma vez, essa é a mensagem do Evangelho. A salvação não é por obras, e sim um dom gracioso de Deus. E esse comportamento farisaico, legalista, moralista, ele é socialmente mais bem aceito do que a postura de rebelião do filho mais novo. Ah, aquele desviado, filho do Satanás, gastou a vida dele toda, mas eu não. Isso é bem aceito. Mas ambos desonram a Deus. Ambos demandam arrependimento, publicanos, pecadores e fariseus. E o alvo de Jesus está aqui em falar aqueles que têm sua justiça própria como o seu troféu. Aqueles que têm a sua vida certinha. Aqueles que fazem tudo corretamente e requerem coisas de um pai como se fossem escravos. É tão grande a desonra dele para com a família dele que ele não reconhece o seu irmão. Veja o versículo 30. Olha o que o texto diz. Mas quando veio quem? Esse teu filho. Quando veio esse teu filho aí, quando chegou esse teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse teu filho, ele não consegue chamar aquele irmão de irmão. Ele não consegue falar, o meu irmão. Ele fala, esse teu filho aí, que gastou tudo, aí você faz tudo para ele. Meus irmãos, esse é um problema desde os primórdios, desde Gênesis 3 e na sequência. Você tem Caim e Abel, você tem um não querendo se responsabilizar pelo outro, e Deus falando, você é responsável pelo seu irmão. E essa nossa luta de querermos sempre pensarmos só em nós mesmos, ela nos aflige até hoje. Mas eu quero que você pense em algo. Talvez você se identifique mais com o filho mais novo aqui. E você pode correr o risco de recaídas aos seus antigos desejos libertinos. E você precisa conservar o seu coração, os bons costumes, viver de modo digno do Evangelho. Talvez você se identifique como alguém que recebeu uma graça tão maravilhosa que todos nós recebemos como filhos de Deus, mas você possa dizer, realmente eu era isso, eu comia a comida dos porcos. Mas talvez, e eu creio que essa é a realidade de muitos de nós, talvez na maioria, como filhos mais velhos, nós também corremos o risco dessa letargia espiritual. Nós corremos o risco do moralismo, da justiça própria tomar os nossos corações. E nós acharmos que nós somos aqueles que se arrumam domingo de manhã bonitinho e vão para o culto. E por isso nós somos melhores. Porque não somos como aqueles. E eu sei que você já foi constrangido por isso uma vez na sua vida, se você arrependeu-se dos seus pecados como eu fiz. Mas você talvez precisa lembrar disso hoje de novo. Que você corre sempre um risco de letargia espiritual, de esfriamento, de não lembrar quem é o seu pai. De não lembrar que você não está aqui só para servir e fazer coisas, mas usufruir da relação com o seu pai. E essa é a nossa terceira lição. Assim como o irmão mais velho não devia ter ficado ressentido com a reintegração do irmão mais novo, mas sim ter se regozijado com ele. Da mesma maneira, aqueles que declaram ser o povo de Deus devem ficar contentes, não aborrecidos por ele estender sua graça até mesmo aos mais indignos. Devemos nos alegrar com aqueles que se arrependem e voltam, porque nós recebemos da mesma graça. E meu último ponto é que nós temos aqui 2 filhos, ambos errados. Ambos
amados. Ambos errados, ambos amados. Versículo 31. Então o pai respondeu: meu filho, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Assim como ele acabou de fazer com o filho mais novo, dando tudo de volta para ele, ele fala a mesma coisa para o mais velho: filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Por que você se preocupa com comer uma carne com seus amigos? Por que você se preocupa com pequenas coisas se tudo que eu tenho é teu? Por que você se preocupa com coisas tão passageiras, sendo que você pode usufruir do melhor que nós temos nessa casa, mas com uma perspectiva de que você não é só um empregado, você não está aqui trocando serviços comigo. Mas essa mentalidade toma aqueles que eram escravos de tempos em tempos. Parece que nós lembramos de quando nós servíamos um outro senhor e éramos esmagados pelo peso do jugo que carregávamos, e às vezes pensamos que ainda somos escravos e que ainda daqui a pouco talvez vai surgir uma chibatada de algum lugar. Mas a nossa relação com o nosso Pai é uma relação que nós podemos experimentar esse amor transbordante. Meu filho, a postura e o amor do pai não mudam para com o filho no coração duro dele. Ainda mesmo que sem arrependimento aqui. Ele fala: filho, você esqueceu quem você é, quem eu sou? Ele queria a participação daquele filho nessa festa. Esse é o coração do pai. Ele continua buscando corações arrependidos. Pecadores arrependidos. E Jesus estava implicitamente convidando aqui os fariseus a se arrependerem e receberem as boas novas do Evangelho. Ele estava falando: vocês que estão me acusando de comer com pecadores, sejam bem-vindos à mesa também. Assentem-se comigo. Assentem-se com esses que estão agora se tornando parte da família. Tudo que tenho é teu, ele fala. Tudo que agora seria só meu e do seu irmão mais velho, agora de novo é teu. Você está de novo como parte dessa família. Literalmente, os fariseus passaram a vida com acesso a tudo de Deus, como eu falei. As escrituras, a adoração pública, mas nunca possuíram qualquer tesouro que só um pecador arrependido pode experimentar. Ainda que tinham acesso a todas as preciosidades da lei, dos profetas, eles não desfrutavam daquilo que só um pecador arrependido pode desfrutar. E o versículo 32 diz: nós tínhamos que celebrar. Esse é o ponto que amarra as três parábolas. Nós tínhamos que celebrar, porque a ovelha foi achada, a moeda foi achada, o filho foi achado. Não temos como não celebrar. Isso é o que incomoda tanto pecadores, fariseus, comer com pecadores. Interessante, você percebe que o texto termina, o capítulo 15 termina no versículo 31, e nós não sabemos a resposta do filho mais velho. Nós não sabemos a resposta dele. E parece que Jesus faz isso intencionalmente aqui. Jesus deixa essa questão no ar. Como responderão então a essa graça pródiga do Deus pródigo, a essa graça que esbanjou? Como eles vão responder diante dessa situação? Em relação ao mérito deles e em relação à graça de Cristo. A porta fica aberta para uma resposta dos filhos mais velhos. A porta fica aberta. E Jesus, ele mostra que a ênfase desse texto todo e dessas questões perdidas em cada uma das parábolas não está em nenhum dos itens perdidos necessariamente. Não está necessariamente na ênfase de um filho ou do outro filho, mas o personagem mais importante não é o filho mais velho, não é o filho mais novo. E Jesus aqui fala a nós hoje, porque nós temos essa ideia de sempre nos colocar nós versus eles. Quem é o culpado? Quem é o bom? Quem é o mal da história? Aqueles que estão aqui conosco são os bons. Certamente quem pensa diferente de mim é mal. Jesus não está dando essa ênfase no texto.
O problema do mundo é sempre quem pensa diferente de mim, quem age diferente de mim. É sempre como nós vamos definir. Mas nós poderemos fazer como Chesterton, quando ele teve uma entrevista com ele, e aí eles perguntaram, Chesterton, teólogo, o que tem de errado com o mundo? E ele responde, senhores, eu. E essa é a resposta de Chesterton. O que tem de errado com o mundo? Senhores, eis o problema do mundo. O que há de errado com o mundo? Sabe, a gente vai para esses textos bíblicos e até para a perspectiva, muitas vezes, do Evangelho, ou até nos reunimos no domingo de manhã, sempre nessa ideia. Eles. A gente sai para viver a vida pensando, como eu faço para ser melhor do que eles? Como eu faço para me destacar? O problema do mundo é sempre quem pensa diferente de nós. Não, da perspectiva de Jesus, o problema sempre somos nós mesmos. E o Pai é o personagem que une o nós e eles. O Pai é o personagem que busca o filho perdido e busca o filho que estava dentro de casa. O Pai é quem conecta toda essa realidade. O amor e paciência extraordinários do Pai com um filho e com o outro são o grande destaque. E Jesus aqui, como Tim Keller e outros autores vão falar, ele se coloca como um terceiro filho, né? Ele se coloca como um outro filho que não está dentro dessa parábola. Ele se coloca como um outro. Ele se coloca como aquele que veio, de fato, esbanjar tudo de si, como o Pai fez também. Para que agora todos pudessem se assentar nessa mesma mesa. Todos aqueles que se arrependerem, obviamente. A missão de Jesus, que é o filho mais generoso, mais pródigo nesse sentido, que generosamente abre caminhos para pecadores deliberados e para moralistas disfarçados. Essa parábola ensina que o amor de Deus é extravagante. Deus perdoa os pecados de ambos os filhos e Ele quer que eu e você façamos o mesmo. Que nós possamos perdoar os nossos irmãos. Que nós possamos chamar ao arrependimento e quando se arrependerem, amá-los novamente. Irmãos, essa parábola apresenta vários detalhes irreais, você percebe? É muita coisa irreal, muita coisa absurda, envolvendo uma mulher, um pastor e um pai que lida de forma completamente absurda e generosamente inexplicável com toda essa situação. O próprio fato de que o pai simplesmente divide os bens, concordando com o pedido do seu filho, já é um absurdo para eles. Isso já faz esse pai ser um pai diferente de todos os pais que já existiram no mundo. O outro fato de ele ficar ali sempre aguardando o seu filho de volta, porque é o que parece, ele estava ali esperando, porque uma hora ele sabia que ele talvez voltaria. Ele fica ali gastando talvez meses, anos talvez da sua vida esperando esse filho de volta, e ele vê logo à distância. Isso nos leva a entender que ambos estão errados, mas ambos são amados. Jesus não divide a humanidade entre bons e maus, em aqueles que fazem moralmente as coisas corretas e os que não fazem, morais e imorais, religiosos e irreligiosos, conservadores e liberais. Não, Deus não divide, Jesus não divide o mundo assim. Ele convida pecadores a se arrependerem, pecadores, seres humanos, de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, a se arrependerem e sentarem-se à mesa com Ele. E aí ele apresenta a história do Evangelho não como um meio termo entre dois extremos. Tem um meio termo que é o Evangelho. Não. Ele apresenta o Evangelho como uma coisa totalmente outra do que tudo o que nós podemos ver em um lado ou outro da história. O Evangelho é uma outra coisa. Totalmente outra. Totalmente outra. Nós não temos que escolher entre os dois filhos. Mas nós podemos escolher receber a graça de Cristo, chamados por Ele, recebemos sua graça e de nos tornarmos generosos como esse Pai, para com os demais filhos dessa família.
Deus tem prazer no arrependimento dos pródigos. Ainda que Ele preferia que eles não se afundassem no pecado antes de caírem em si finalmente. Mas Deus valoriza, de fato, a fidelidade daqueles que obedecem à sua vontade. Então, se você segue o Senhor e anda de acordo com a sua vontade, isso é muito bom, mas Ele não quer que nós desprezemos os rebeldes que se arrependam. A questão mais importante é o que Jesus deixa em aberto aqui, para os seus ouvintes originais e para nós. Naquele momento em que Ele conta essas histórias, até hoje, o que nós faremos com essa parábola? Como nós viveremos? Como nós andaremos? Escolheremos um lado ou viveremos como aqueles que reconciliam? Meus irmãos, a reconciliação é o elemento central da identidade nossa como cristãos. Reconciliação. Esse é o elemento central da nossa identidade como cristãos. Reconciliação. Primeiramente porque fomos reconciliados com Deus. Primeiramente porque se somos filhos dele é porque fomos reconciliados com ele em Cristo. E depois porque somos chamados a ajudar também outros a fazerem o mesmo e reconciliarem-se com Deus e reconciliarem-se entre si. Esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado. E talvez Paulo chegou a conhecer a parábola de Jesus sobre o pai e seus filhos, né? Provavelmente. E é bem possível que ele tenha também isso em mente com todo o seu arcabouço teológico, quando ele, aos Coríntios, na segunda carta, diz: nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e os confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Olha só que rico nós fazemos a leitura desse texto bíblico à luz daquilo que Jesus ensinou na parábola. Nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você somos chamados, meus irmãos, enquanto estamos nesse exílio, enquanto estamos com saudades de casa, enquanto estamos lembrando daqueles lugares em que nós tanto experimentávamos segurança na nossa vida e às vezes queremos voltar a experiências, não podemos nos esquecer que somos exilados nesse mundo, de que, como C.S. Lewis diz em seu livro, se eu não me engano, O Peso da Glória, ele fala sobre isso, que essas lembranças que nós temos, mesmo dos momentos maravilhosos e essas coisas que nós pensamos que são belezas dessa vida, não são belezas em si mesmas, mas elas apontam para uma coisa maior. Elas apontam para uma realidade em que todas as coisas vão ser reconciliadas com Deus de novo. Então todo sentimento que você tem de voltar para algum lugar, de desejar algo, na verdade aquilo não é a realidade, mas aquilo aponta para uma outra realidade, você me entende? Não é que você vai voltar a alguma prática da sua vida que, como eu falei no começo, ai que saudade. Mas aquela saudade que você consegue lembrar, aquele sentimento maravilhoso que você tem, não é a beleza em si. A beleza em si é a reconciliação que nós temos com Cristo. A beleza em si é que nós temos um ministério de reconciliação e que um dia nós estaremos todos novamente reconciliados com o Pai e seremos um com Ele. Não adianta querermos voltar a algumas coisas que não têm beleza em si. Não adianta querermos pensar nas coisas somente, que saudade quando eu... Não. Tenha saudades daquilo que você ainda não viveu. Tenha saudades daquilo que você está experimentando, um antegosto. E é interessante porque tudo na Bíblia termina com um grande banquete. O grande tema dessas parábolas, a grande questão é, por que você come com eles? E Jesus fala, eu como por isso. Porque eu estou salvando pecadores. A graça generosa do meu Pai em mim se derramou para que uma grande mesa seja feita e um dia nós vamos experimentar todos juntos dessas bodas do Cordeiro, meus irmãos.
Jesus aponta para o grande final, para o grande sinal, onde tudo estará perfeitamente reconciliado. Enquanto isso, nós estamos nesse exílio, nessa caminhada. Enquanto isso, nós estamos com saudades do jardim onde tudo funcionava. Meus irmãos, agora, enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor, eu gostaria de te convidar a cear nessa perspectiva, de que nós possamos celebrar o que Cristo nos deu, como filhos que foram recebidos, mas de que nós somos agentes de reconciliação também. De que aquilo que nos alcançou agora, na prática da nossa vida comum, deve ser sinalizada. Você é chamado para viver para fora amanhã isso, reconciliação. Não aumentar mais ainda a tensão entre as pessoas, mas apontar para um caminho que não está um meio termo. Vamos achar um equilíbrio aqui na Bíblia. Não, para uma realidade totalmente outra, o Evangelho. Todas as tensões da sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu lar, na sua vizinhança, seja um agente de reconciliação. Seja um agente de reconciliação. Seja alguém que não escolhe lados ou apimenta as conversas por preferências, colocando um contra o outro, mas nós somos detentores daquilo que está totalmente diferente, absurdo esse mundo, generoso demais. Incline a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Faça a sua oração ao Senhor agora. Se de alguma forma a mensagem do Evangelho te chama a responder ao Senhor, responda a Ele. Jesus deixou um silêncio nessa parábola, especialmente para que filhos mais velhos possam responder. E filhos mais novos possam mais uma vez lembrar da graça de Deus. Senhor, não permita que nós fiquemos trocando de papel nessa parábola. Uma hora encharcados pela graça de Deus, outrora nos tornando pessoas que estão insatisfeitas com a sua vida. Nos perdoa pela nossa insatisfação com as coisas que nós não temos nesse mundo, Senhor. Deus, nós reconhecemos que ídolos têm tomado os nossos corações. Nós confessamos nossa idolatria profunda, mais profunda do que nós podemos arrancá-la. Profunda a um nível em que só o Senhor, com a sua graça, pode arrancar de nós nossos ídolos. Nós confessamos diante do Senhor agora, que temos buscado viver as coisas de acordo com as nossas regras, temos buscado ver as coisas de acordo com o nosso prisma, nos frustramos dia após dia, porque a nossa ideia de boa vida não é a tua ideia de boa vida, Senhor. Nos perdoa porque tantas e tantas vezes confundimos aquilo que é eterno com aquilo que é passageiro, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes temos medo de gastar todas as nossas moedas para celebrar a vida do Senhor no nosso meio, porque pensamos no amanhã que não pertence a nós. Deus, nos ensina a ser generosos, nos ensina a amar como Tu amas, Senhor, nos ensina a nos derramar diante do nosso irmão como o Senhor se derramou, nos ensina a não questionar mais o Teu amor por nós. Nos perdoa, Pai, porque somos tantas vezes filhos dentro de casa, podendo viver uma vida plena, melhor do que jamais poderíamos experimentar, mas nós reclamamos, Senhor, nos perdoa porque nós somos tão ingratos, Pai. Nos perdoa porque especialmente desse lado do mundo, no Ocidente, nós temos tantos confortos, mas nós ainda queremos mais um conforto, Senhor. Nos perdoa, Pai. Alcança essa igreja com arrependimento, eu oro. Em nome de Jesus, alcança os Teus filhos nessa cidade, alcança as pessoas, Teus filhos mais velhos e mais novos com arrependimento. Presenteia-nos com Teu arrependimento, Senhor.